paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 1, que diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você pode estar olhando para a sua situação nesse momento e pensando, será mesmo que vale a pena continuar guardando a fidelidade? Porque eu vejo tanta gente, tantas pessoas, tanta gente fazendo coisa errada, e muitos deles se destacam, muitos deles crescem, não passam por aflições, mas o Senhor me trouxe aqui para te falar que quando você faz o que Ele te chama para fazer, quando você guarda a sua fidelidade, porque sim, ainda vale a pena ser honesto, ainda vale a pena guardar a fidelidade, ainda vale a pena dar o seu melhor, por mais que pessoas não venham reconhecer, porque Deus, Ele reconhece, Ramandaraia. Aqui nós vamos observar que por Daniel continuar sendo fiel, guardando a sua fidelidade, trabalhando honestamente, ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar ali dos presidentes, dos sátrapas, e isso começou a incomodar aqueles homens. Por quê? Porque o rei começou a olhar para Daniel com outros olhos. Ele começou a olhar para Daniel com vontade de colocar Daniel, aleluia, ali em um nível elevado. Deus está dizendo para você, quando você é fiel a mim, eu te coloco em níveis elevados. Pode até haver cova de leões, pode até haver invejosos, pode até haver pessoas que realmente tramam para tentar lhe destruir. Mas quando você guarda a fidelidade para com Deus, Deus, Ele te recompensa, Deus, Ele retribui você, Deus, Ele traz para a sua vida honras que os homens não podem lhe entregar. Nós vamos observar que na história de Daniel, irmãos, houve aqui uma inveja desses homens. 122 homens se levantaram contra somente um homem, porque ao todo eram 123 homens escolhidos pelo rei assim para cuidar dos negócios do rei. 120 deles eram sátrapas e 3 eram presidentes. Dentre esses 3, um deles era Daniel. Então 122 homens se levantaram contra a vida de Daniel. Aí às vezes você diz assim, meu Deus, por que tem gente unindo forças contra mim? São tantos inimigos. Pois é, minha filha. Não é sobre você, mas é sobre a presença que você carrega. Declare comigo: os meus inimigos não estão me perseguindo por causa de mim mesmo, mas é por causa da presença que eu carrego. Os meus inimigos não estão me perseguindo por causa de mim mesmo, mas é por causa da presença que eu carrego. Então nós vamos observar, irmãos, que não era sobre Daniel somente, mas era a presença, o Espírito excelente que estava em Daniel, que estava destacando a Daniel dentro de Babilônia. Muitas vezes a gente assistindo, né, alguns filmes, alguns desenhos, vai mostrar Daniel como um rapaz novo lançado na cova dos leões, mas não. Daniel não era mais um rapaz novo. Daniel já tinha cerca de 82 anos aqui. Daniel já era um homem experiente, já havia visto muitas coisas, muitas experiências ele já tinha tido com Deus. Daniel não ia se vender agora, irmãos, que já estava realmente uma pessoa mais velha, mais madura, com experiência com Deus. Não se vendeu quando era jovem. Vai se vender agora? Não. Irmãos, guarde a sua fidelidade com Deus, porque Deus lhe honra. Eu tenho certeza, irmãos, que Daniel lembrava de cada feito que o Senhor havia ali, feito com ele dentro de Babilônia. Deus havia revelado, irmãos, que Babilônia cairia, e Babilônia caiu. E aqui Daniel estava vivendo uma palavra que Deus havia lançado sobre o seu povo, que Deus havia dito que aconteceria. Deus havia usado o próprio Daniel para dizer a Belsazar, trazendo assim a tradução do que estava escrito na parede, dizendo para ele que dividido foi o reino e dado aos medos e aos persas, ou seja, o império babilônico cairia. E aconteceu. Aí a Bíblia diz que Dário, ali, ele tomou posse do reino e ele ali logo constituiu quem? Daniel. Porque Daniel era um homem de Deus.
E Daniel já havia visto muitas coisas, muitas experiências com Deus, muitas coisas que Deus havia dito acontecendo. Aí não ia ser esses homens aqui que iam fazer Daniel parar de falar com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, irmãos, ninguém consegue roubar isso de você. Se tem uma coisa que ninguém consegue roubar de você nessa terra, é a sua intimidade com Deus. E sabe como era que Daniel guardava a comunhão com Deus, a intimidade? Orando 3 vezes ao dia. Quando nós oramos ao Senhor, irmãos, Deus ele nos vê, nos ouve, nos responde. Ele não deixa a gente desamparado, meu irmão e minha irmã. Você pode estar passando pelo que for, por muitas perseguições, por muitas aflições, mas continue guardando a sua fidelidade, porque quando nós guardamos a fidelidade para com Deus, Deus nos honra. Os próprios homens vão dizer aqui, os próprios sátrapas, os próprios presidentes vão dizer assim, ó, Daniel trabalha com excelência, não tem brecha no trabalho de Daniel. Daniel trata as coisas do reino com excelência. Como é que você tem, aleluia, agido no seu trabalho? Ah, irmã, porque o meu patrão não merece. Como é que você tem agido na sua casa? Ah, irmã, porque meu esposo não merece. Porque minha esposa não merece. Você tem feito como para os homens ou como para Deus? Eu tenho certeza que tudo que Daniel fazia, ele fazia como para Deus. Aramandara, cantaramandara. E por isso ele se destacava. Não é sobre ser bobo, mas é sobre ser um servo e tratar as coisas, aleluia, que vem a sua mão para fazer com excelência. Declare comigo, tudo que Deus confiar a mim, eu vou fazer com excelência. Tudo que Deus confiar a mim, eu vou fazer com excelência. Daniel se destacava porque tudo que vinha para fazer, aleluia, nas mãos dele, ele fazia com excelência, mesmo ele estando ali em uma terra estranha. É como eu falei, Daniel já tinha experiências com Deus, irmãos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já não era mais um menino. Você tem experiências com Deus. Podem estar te caluniando, se levantando contra você. Podem estar realmente tentando armar contra a sua vida. Mas você tem experiência com o Todo-Poderoso. E não é isso que vai fazer você parar de orar. Você não pode agir como menino. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas agora eu virei homem. Agora não tem mais como agir como menino, não. Deixei as coisas de menino. Quando a gente amadurece, irmãos, nós precisamos entender, aleluia, que não é somente uma maturidade aqui física, não é somente envelhecer na aparência, não, mas é amadurecer em tudo, até mesmo na nossa fé. Daniel guardou a fidelidade dele para com Deus. Daniel continuou orando. Ah, fizeram um decreto? Foi. Ah, porque senão, olha o pensamento dos sátrapas e dos presidentes, dos 2 presidentes e dos 120 sátrapas, olha o que eles pensaram. A gente não vê nada, não tem brecha nenhuma. Ele trata realmente os negócios do reino com seriedade, com excelência. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar algo ali contra ele na lei do Deus dele. Então ali logo eles fazem um decreto que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição nenhuma a não ser ao rei. Só que Daniel, ele tinha uma rotina, ele tinha uma vida de oração. E quando Daniel viu tudo apertado, Daniel disse, Senhor, daqui a 30 dias eu volto a orar, mas agora o Senhor me entende, o Senhor sabe. Foi assim? Não. Daniel continuou orando, Daniel continuou com o seu devocional. As coisas estão apertando, as adversidades estão acontecendo, os problemas estão acontecendo, continue com o seu devocional. Irmão, eu tenho tanto problema que quando eu pego a Bíblia para ler, eu não consigo nem entender o que eu estou lendo, mas continue lendo. Irmã, eu tenho tanto problema que quando eu me ajoelho para orar, não sei nem o que pedir, não sei nem o que clamar. Continue orando. Daniel não deixou sua vida devocional com Deus. Daniel não deixou sua comunhão, sua intimidade com Deus, porque o que mantinha Daniel de pé dentro de Babilônia era a comunhão com Deus. E é a comunhão com Deus que ele mantém de pé diante desse mundo corrompido. É a comunhão com Deus, é a oração que mantém você firme na presença do Senhor, diante de tantas coisas que têm acontecido nesse mundo que jaz no maligno. Então Daniel não podia deixar de orar. Mesmo que houvesse um decreto de gente invejoso, mesmo que tenha gente invejosa lhe perseguindo, lhe caluniando, fazendo mal contra ti, você não pode deixar de orar. Irmão, eu tô cansada de batalhar. Eu sei, o Senhor também sabe. Se ele trouxe essa palavra pra você, ele sabe que você tá cansado. Ou você acha que Daniel realmente às vezes não se cansava? Ele era um ser humano, irmãos. Você acha que ele não ficava triste com aquelas perseguições? É claro que sim. Porque você querer fazer a vontade de Deus, irmãos, vai acarretar muitos inimigos pra você. Você agir com excelência, porque hoje, irmãos, quando você faz as coisas com excelência, as pessoas se incomodam. As pessoas não querem fazer e também não querem que você faça. As pessoas não querem realmente viver os propósitos de Deus e não querem que você viva. Então Daniel, ele se destacou ali. E ninguém pôde, irmãos, invalidar o que Deus tinha com Daniel. Houve um decreto? Houve. Tinha uma cova de leões para Daniel preparada? Tinha. Mas a Bíblia diz que Daniel
Decantaramandaráia. Ele foi livrado dentro da cova dos leões. Por quê? Porque Daniel não deixou de orar. Porque Daniel tinha comunhão com Deus, que podia mandar o seu anjo fechar a boca dos leões. E é isso que você tem que fazer. Não temer os homens, mas tema a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós não precisamos temer aos homens, porque o próprio Jesus vai dizer isso. Você não precisa temer aos homens, que só pode matar o corpo. Tema a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então Daniel não temeu o decreto dos homens, Daniel temeu a Deus e continuou orando. E continuou buscando ao Senhor. E Deus trouxe a resposta, porque aqueles que são perseverantes, aquele que guarda a fidelidade com Deus, você pode ver muita gente fazendo coisa errada. Você pode ver muita gente negligenciando a obra de Deus, fazendo o que quiser, mas não faça também não. Você foi chamado para ser diferente em Babilônia. Declare comigo: Deus me chamou para fazer a diferença e eu vou continuar sendo fiel. Deus me chamou para fazer a diferença e eu vou continuar sendo fiel. Como eu falei, Daniel aqui já tinha experiências com Deus. Daniel já não era mais um menino, como a gente vê nos desenhos animados. Daniel já era um homem experiente, um homem maduro, como você também já tem experiências com Deus. Você já não é mais menino na presença de Deus. Você na presença de Deus já tem maturidade, você já teve milagre, já teve resposta, você já recebeu de Deus, aleluia, milagres sobrenaturais, então você hoje tem experiências com Deus. Você não pode agir como uma pessoa imatura, não. Daniel já havia visto a manifestação do poder de Deus de forma extraordinária várias vezes. Então não tinha por que Daniel temer a um decreto. Você não tem por que temer se tem gente lhe perseguindo, tem gente lhe invejando, tem gente lhe caluniando. Declare comigo: eu não vou temer a quem está se levantando contra mim. Porque quem está comigo é maior do que quem está com eles. Declare comigo. Eu não vou temer aqueles que estão se levantando contra mim, porque aqueles que estão comigo é maior do que o que está com eles. O que está contigo é maior do que o decreto. O que está contigo é maior do que a sentença de morte. Irmã, se eu morrer, se você morrer, você vai pra glória. Todos nós vamos morrer. Essa é uma certeza que a gente tem. Ninguém fica pra semente. Irmãos, porque às vezes a gente fica realmente frouxo, com medo. E a palavra do Senhor nos diz que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Daniel continuou orando, não mostrou fraqueza não. Não ficou ali pelos cantos chorando não. Ele continuou sendo fiel, guardando a fidelidade não somente para com os negócios do rei, mas para com Deus primeiramente. Porque Deus estava acima do rei na vida de Daniel. Deus tem que estar acima de tudo e de todos na sua vida. Declare comigo: meu Deus está acima de tudo e de todos na minha vida, eu não vou temer a nada. O meu Deus está acima de tudo e de todos na minha vida, eu não vou temer a nada. Daniel não morreu na cova dos leões. E o que Deus está dizendo para você é: os invejosos podem até estar se levantando contra você. Os invejosos podem até estar fazendo mal contra a sua vida. Os invejosos podem até estar tramando contra a sua história, mas Deus está com você. E é isso que você precisa guardar na tábua do seu coração. Deus está comigo e ninguém poderá me causar dano, pois eu vou continuar sendo fiel. Eu vou continuar sendo uma pessoa que guarda a palavra do Senhor e que crê que o Senhor se levantará pela minha causa, porque quando eu e você, nós cremos que o Senhor se levanta por nós, Ele se levanta realmente e executa a vitória. Você crê que Deus vai mudar a sua vida? Pois é, continue sendo firme, fiel, continue guardando a sua fidelidade, porque a sua recompensa não vem dos homens, mas vem do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por nos lembrar que maior e mais poderoso é o Senhor. Que não existe decreto, meu Pai amado, de morte, não existe maldade, não existe malícia que seja maior do que os planos que o Senhor tem na nossa vida. O Senhor tinha planos, meu Deus amado, de paz para Daniel. O Senhor tinha planos de vida para ele, Pai. E não seria, meu Deus amado, esses homens que estavam se levantando, unindo forças contra ele, queriam prevalecer, mas o teu servo prevaleceria, eu creio, Pai. Que nós prevaleceremos para a glória do teu nome, porque somos teus servos e temos crido e confiado no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, Pai, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, eu creio, Pai. Que nós vamos permanecer porque estamos plantados em Ti, Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime e restitua a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas
ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre, essa resposta, esse sobrenatural venha acontecer. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Continue guardando a fidelidade para com Deus. Muitos podem se corromper, fazer o que quiser, mas quando você continua guardando a fidelidade com Deus, você pode até passar por aflições, por problemas. Deus te livra, Deus te guarda, Deus te protege. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Daniel não deixou o compromisso com Deus por causa de um decreto. Não deixe o compromisso com Deus porque o inimigo tem apertado algumas coisas aí, mas continue sendo fiel, porque o Deus do livramento está com você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.